Bom dia a todos e a todas. Aqui está meio balançando, não sei se... Bom, espero que não caia. Mas bem, é um prazer imenso estar aqui hoje, não é? Porque estamos nos debruçando sobre a obra, as lições do apóstolo dos gentios. Aquele que nos cala muito fundo a nossa alma. Fazemos parte e coordenamos grupo de estudo sobre as cartas de Paulo, aqui na Sociedade Joana de Ângeles. Então, é para nós um motivo de muita alegria nos debruçarmos sobre estas lições. Hoje, fomos provocados, eu e o Vitor Hugo, a trazer a exame esse tema, firmeza e constância. Não é? Logicamente que esta solicitação, ela nos permite vincular com uma mensagem, não é? De autoria de Emmanuel, não é? Pela psicografia de Chico Xavier, também com esta titulação, firmeza e constância, mas localizada, não é? Ao final do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. É a passagem em que ele termina o capítulo enfatizando: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Ele estava, obviamente, ali naquele capítulo que tem uma conotação toda espiritual. Se colocarmos de fato, não é, numa perspectiva espírita, vamos nos encontrar muito sintonizados com essa mensagem que é trazida no capítulo 15 da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque ele ali está aclarando algo que parecia gerar dúvidas naquela comunidade nascente do cristianismo. Ele via que muitos não acreditavam na ressurreição do Senhor. E ele começa a comentar sobre este aspecto, dizendo que efetivamente não haveria lição mais profunda a ser trazida sobre a vida do Cristo. O Evangelho não tinha algo de mais singular do que a mensagem trazida na cruz. A mensagem trazida na cruz que, em se envolvendo aquele sacrifício do Cristo e a ressurreição, nos era mensageira da vida imortal e nos era, portanto, a consolidação de tudo o que era a existência do Cristo entre nós. Aquilo que no Evangelho de João se reportaria no momento em que ele disse: é chegada a minha hora. Aquilo para que ele veio. Então, para Paulo, e isso fica muito explícito desde os primeiros capítulos da carta aos Coríntios, a mensagem da cruz era um elemento essencial. Ele dizia ali naquela carta que a cruz do Cristo, a mensagem da cruz, era um absurdo para os gregos, era uma loucura para os judeus. Porque os gregos, com a sua filosofia, não conseguiam alcançar a dimensão de que um filho de Deus pudesse morrer na cruz. Era algo que afrontava a lógica, a sabedoria de então. Então, a cruz era como que um absurdo para a sabedoria daqueles tão arraigados à sua filosofia. Por outro lado, era uma loucura para os judeus. Porque os judeus diziam: não pode o Filho de Deus afrontar a lei de Deus. Eles estavam falando da lei tal como eles receberam, com todos os regramentos que foram adicionados aos 10 mandamentos, que eram de inspiração divina. Porque existia na própria lei, que eles seguiam, lei mosaica, uma definição de algo que atentava contra Deus, ou seja, de algo que levava a pessoa a ser destacada do povo de Deus, não é? Um anátema, que era o fato de alguém morrer no madeiro, como se dizia. Alguém que for pendurado no madeiro, portanto condenado
e morto no madeiro, era alguém que haveria sido apartado de Deus. Então, como é que o Filho de Deus haveria de ser apartado? Aquela mensagem era uma loucura para o orgulho judaico. E ele, portanto, nesse capítulo 15, ele vem dizer: vocês têm que ficar claro da centralidade da ressurreição do Cristo. E ele tratava disso. E depois de tratar isso e falar sobre o corpo perecível nosso, que seria, portanto, deixado para que nos revestíssemos de um corpo espiritual, naquela linguagem ainda metafórica, usando alegoria, né? Usando a alegoria de uma semente que se transforma, ele dava a entender que continuaríamos, embora transformados. Nos falava que com o Cristo, efetivamente, a morte havia sido derrotada. Então é ao final de todas essas lições que ele chega com essa exortação a nós outros, de que fôssemos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Em que pese toda a beleza e a riqueza desse capítulo 15, da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, gostaria de centralizar a nossa intervenção não na carta aos Coríntios, apenas para localizar esta mensagem de Emmanuel e esse significado daquilo que Paulo nos exortava a ser, firmes e constantes. E esta dimensão nos permite localizar uma mensagem de Paulo endereçada a um filho espiritual do seu coração, Timóteo. Então, deslocamos da carta aos Coríntios para a carta a Timóteo, e aí eu quero dizer a segunda carta a Timóteo, porque ali Timóteo era alguém muito querido ao coração de Paulo. Como sabemos, aqueles que leram Paulo e Estevão estão mais no ambiente daquilo que o romance nos permite localizar, ficarmos ambientados na vida de Paulo. Mas nós podemos recorrer às passagens do Novo Testamento, em particular as cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, para percebermos esta centralidade desta companhia de Timóteo junto a Paulo, né? E como estávamos a comentar, eu aqui com a juventude de Victor Hugo, de quem iremos beber muito desta fonte promissora, né, que renova este ambiente dos palestrantes espíritas, nós nos localizamos ali, nesse diálogo com Timóteo, com algo muito pessoal, não é? E era isso que eu queria trazer, porque nós temos aqui a carta aos Coríntios, é uma carta endereçada à comunidade, mas quando falamos de Timóteo, ela tem um endereçamento bem particular, e eu queria que nós falássemos de firmeza e de constância, como se Paulo aqui estivesse, nesse instante, e certamente está. Neste instante, Paulo falando diretamente ao coração de cada um de nós, e sentíssemos assim, essa intimidade com Paulo, para que ele tocasse o nosso coração nisso que é importante, de percebermos a importância da firmeza e da constância em nossas vidas. Então vamos fazer isso. Quero fazer um pouquinho rápido e que alguém me lembre para que eu não adentre no tempo de Victor Hugo, tá certo? Faltando 5 minutos, me dá um toquezinho assim, que eu apresso aqui a minha jornada. Mas bem, o que é que estamos falando com firmeza e constância? Quando falamos de firmeza e constância, nos ambientamos numa virtude essencial, uma virtude basilar da nossa vida, que é fortaleza. Fortaleza. A fortaleza é aquilo que assegura a firmeza e a constância. O que assegura a firmeza e a constância é a fortaleza. Essa fortaleza que nos faz sermos constantes e firmes em prosseguir, realizando o bem. E quando pensamos nisso, pensamos em Paulo, não é verdade? Pensamos nessa firmeza e nessa constância daquele que tinha uma fortaleza espiritual. E pensamos assim porque a fortaleza, ela torna firme a decisão de resistir às tentações. Resistir às tentações exige uma fortaleza.
Tentações e também, ao mesmo tempo que resistir às tentações, superar as adversidades, os obstáculos da vida moral. Foi isso tudo o que aconteceu com Paulo. Essa virtude da fortaleza, ela nos dá capacidade também para vencer o medo. Mas não qualquer medo, inclusive o medo da morte, como ele falava na carta aos Coríntios. Enfrentar o medo da morte e enfrentar também as provações e perseguições. E aí rememoramos tudo que Paulo passou na sequência da sua jornada, as perseguições, foi apedrejado, foi preso, maltratado de toda sorte, insultado em outras ocasiões. Ele que tinha vivido todas as condições especiais de um doutor da lei, considerado, respeitado na sociedade judaica de então. Então também há uma condição importante na fortaleza que associamos à vida de Paulo, porque a fortaleza nos permite e nos dispõe a ir até a renúncia, o sacrifício da própria vida para a defesa de uma causa justa. É assim a vida de Paulo. Se podíamos falar sobre a vida de Paulo, podíamos dizer que é alguém capaz de renunciar, de vivenciar todas as provações e de sacrificar a própria vida em favor de uma causa que é justa, a causa do Cristo Jesus. Então, a localização da firmeza e da constância compete a esses valores associados à fortaleza moral que é própria de Paulo e que ele nos transmite e que ele nos exorta a vivenciar. Então esse é o chamamento de Paulo que nós queríamos dizer. E talvez eu trouxe aqui duas passagens para a gente poder lembrar. Talvez estivesse presente no coração de Paulo, que era doutor da lei, que era conhecedor de todo o Antigo Testamento, que argumentava com base lógica, racional e com um amor profundo aquilo que era uma mensagem, muitas vezes dura, a mensagem do Antigo Testamento. Mas ele poderia estar ambientado no Salmo 118, que diz: o Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. Então essa percepção da fortaleza, o Senhor é a minha fortaleza e a minha glória, que estava no Salmo 118, poderia agora nos inspirar. E era isso que ele queria fazer. Ou talvez ele se localizasse na mensagem contida no Evangelho de João. Embora o Evangelho de João ainda não tivesse sido ainda elaborado, ofertado àquele tempo, mas a mensagem havia. E aí trouxe do Evangelho de João talvez essa outra passagem do Cristo. Porque o Cristo falava a todos nós. A mensagem do Cristo não era direcionada unicamente aos apóstolos, em que pese foi dita naquela última ceia, naqueles últimos instantes, em que os discípulos estavam completamente inquietos, porque sabiam, o Cristo dizia: eu já vou. Já dava a indicação do que iria acontecer, que ele voltava ao Pai, e eles estavam inquietos. E não há maior inquietação do que perder o maior tesouro das suas vidas. Imaginemos, quando nós temos a perda de um ente querido, a desencarnação de um ente querido, sofremos muito. Imaginemos nós vivenciarmos com Cristo, estarmos com Cristo pelo menos durante 3 anos, e Ele nos dizer: eu vou retornar ao Pai. E nós começamos a sentir aquela saudade do Cristo. Começamos a ficar inquietos porque não haveremos de ter o Cristo perto de nós. E é o Cristo a nos dizer ontem aos discípulos e dizer a nós outros nos dias de hoje: no mundo há vez de sofrer tribulações, mas tende coragem, ou tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez Paulo tivesse presente nele essas palavras do Cristo para se sentir fortalecido na fé, portanto capaz de firmeza e constância, e nos transmitir a todos a ideia de firmeza e constância. Então, quando pensarmos nisso, devemos ver sempre a firmeza e a constância não apenas como uma crença, uma fé,
unicamente no Cristo Jesus, mas como algo que nos move a ser produtivos sempre. Há alguns que vivem a espiritualidade como algo isolado em si mesmo, em orações, fechados em um templo, e diz: estou com uma vinculação com Deus, mas não é isso. E Paulo nos fala para sermos firmes e constantes na execução do bem. E isso, aceitar o Espiritismo, nos convoca a essa ideia. Mas bem, eu falava que iria para a carta a Timóteo, porque na carta a Timóteo, que muitos dos estudiosos da Bíblia, muitos dos estudiosos do Novo Testamento, questionam a autenticidade dessas cartas, por dizer que ela tem elementos que sugerem que talvez tenha sido produzida no segundo século, em que pese a haver essa ligação com Paulo, não teria sido Paulo. Mas alguns discordam disso. E particularmente nós que nos vinculamos à doutrina espírita e abastecidos pela riqueza da construção de Emmanuel em Paulo e Estevão, sabemos, ratificamos, foi escrita por Paulo. E naquelas condições que já estava próximo, ele na prisão, e logo em seguida haveria de ser levado à execução. E é essa carta quase como um testamento, dirigida a alguém muito querido ao seu coração, que ele fala a Timóteo. E eu gostaria de falar sobre essa passagem, os 7 primeiros versículos do primeiro capítulo desta segunda carta. Ele inicia, como sempre, se apresentando Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, através da vontade de Deus, segundo a promessa da vida em Cristo Jesus, a Timóteo. Era uma carta, não é? É uma carta, portanto, ele está dizendo de quem vem a carta e a quem se destina. A Timóteo, amado filho. Amado filho. Então é assim que eu gostaria que esta mensagem chegasse. Como Paulo nos dizendo hoje: amados filhos. Já 5 minutos? Eu estou contabilizando 20 minutos até agora. Então, então não vai dar para eu falar. Eu vou apenas esboçar algo aqui do que eu iria falar. Ele fala desse amado filho e diz: graça, misericórdia, paz. Vitor Hugo está me garantindo 5 minutos a mais para ver se a gente fecha o sentido. Me perdoando, obviamente. Eu desconto no próximo, tá certo? Você tem um crédito comigo. Então, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, do Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os antepassados, em consciência pura, por ter incessantemente a lembrança de Ti nas minhas orações de dia e de noite. E é isso que Paulo está nos falando hoje, e sentimos isso. Nos sentimos abastecidos desta amorosidade, mas Paulo está nos dizendo que esse apostolado dele é uma honra para ele. Ele se sente honrado, e mais do que honrado, ele vê esse apostolado como uma responsabilidade. Vejamos, alguém que tem a ideia de firmeza e constância tem que se sentir assim, honrados de hoje, 2000 anos depois, ter como temos cada um de nós. E ele lembrava isto a Timóteo: as lições do Cristo para orientar a nossa vida. E mais, hoje nós, abastecidos pela doutrina espírita, que nos alimenta com chaves de interpretação deste Evangelho do Cristo, que amplia a nossa percepção da vida para muito além daquilo que efetivamente vivemos nos dias de hoje. Depois ele entende que seu apostolado é um privilégio e endereça com amorosidade a Timóteo, a quem considera filho espiritual, essas palavras, lhe desejando firmeza, lhe desejando e estimulando para as atividades que vai. Mas o que ele quer fazer é inspirar Timóteo, porque logo em seguida ele diz: desejoso de te ver, revivendo, rememorando tuas lágrimas,
para me encher de alegria. Imagina a intimidade do encontro, um encontro que se faz com lágrimas. E é assim que Paulo nos encontra 2000 anos depois. Filhinhos amados, que alegria tenho em vos encontrar, trazendo a memória da tua fé sem hipocrisia, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Estou convencido de que se encontra também em ti. É algo fundamental, porque ele lembra da confiança, da fé de Timóteo. Ele tinha confiança em Timóteo, mas mais do que tudo lembrava-o da sua tradição familiar, para que cada um de nós saiba honrar tudo o que recebeu das suas famílias, dos seus orientadores. Muitos deles pais, efetivamente pais, como era, no caso, a filiação da sua avó e de sua mãe, mas também a filiação de Timóteo com o pai espiritual, que era Paulo. Quantos de nós podemos recolher na nossa vida esses pais espirituais para nos abastecer de esperança? E depois ele lembra também que Timóteo havia sido apartado para o serviço e havia um dom que lhe foi conferido, porque Jesus atua em nossa vida nos ofertando dons para que possamos atuar, possamos alcançar os corações todos dos nossos irmãos. Pois Deus não nos deu um espírito de vileza, mas de força e de amor e de autodomínio. Era o que ele nos queria dizer. São condições fundamentais para manter firmeza e constância. Alguém que se alimenta de coragem para os enfrentamentos da vida. Alguém que se vê revestido de um poder. E falávamos aqui, o poder dessa estrutura lógica da doutrina espírita, abastecido pela fonte amorosa do Evangelho do Cristo. O amor, mas não um amor qualquer, porque o amor que Paulo está falando é o amor ágape, aquele que ele descreveu no hino ao amor, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ele fala aquela descrição do amor no capítulo 13 da carta aos Coríntios, como num estado de êxtase, como que vendo Jesus, como que dizendo, este amor só cabe, só é possível na figura de Jesus, mas é um amor que deve ser nosso chamamento a seguir Jesus para experimentar o gozo supremo de um dia amar como amou Jesus. E por fim, a ideia de autodomínio, porque o autodomínio é essa capacidade em que nos vemos capazes de, nos enfrentamentos da vida, nos mantermos serenos, equilibrados, fortalecidos em fé, em esperança e em amor. Porque dizia Paulo, e estávamos nos referindo ao 13º capítulo da primeira carta aos Coríntios, quando ele falava sobre todas as características virtuosas que nos vinculavam ao amor, dizia-nos que restava apenas a esperança, a fé e o amor, mas o mais excelente efetivamente haveria de ser o amor. Mas eu queria ainda destacar uma outra passagem da carta a Timóteo, que é o capítulo 3º. Vou finalizar, porque segundo Victor Hugo, eu teria 5 minutos, tá certo? E aí depois ele vai nos banhar com as suas passagens. Pois bem, ele nos fala daquela ideia extraordinária de que existem deveres associados ao apostolado. Existem deveres associados ao apostolado porque ele nos fala: tu recebestes de mim a palavra, a boa nova. Então, a particularidade desses que são abastecidos com esse tesouro da doutrina espírita e do amor que temos no Evangelho é o de ensinar. Há um dever do ensino. Existem qualidades associadas a este apostolado, que é
a qualidade de termos um propósito na vida. E ele falava disso: eu te ensinei e tu me seguistes no meu modo de vida. E depois ele nos fala de algumas qualidades que transmitiu e que sabia que Timóteo havia possuído: a fé, a paciência e o amor. A fé, não uma fé qualquer, porque em vários momentos Paulo vai dizer da excelência da fé. E muitos associam essa ideia de fé com uma ideia de crença, associando que a fé é superior às obras, de que nós somos salvos por uma fé e não pelas obras. E há uma confusão nisso, porque as pessoas não entendem a que obras está falando Paulo e que tipo de fé está falando Paulo. Paulo, na realidade, fala de uma fé operante que nos transforma, porque a ideia toda é essa: uma fé que nos aproxima e nos unifica a Deus Pai. Portanto, entramos em sintonia com o Pai através de um movimento de elevação espiritual. É esse o sentido de fé. Fé, em última instância, representa a nossa resposta ao amor de Deus. Nós só podemos responder ao amor de Deus quando sintonizamos, não é assim? Nós, para nos comunicarmos uns com os outros, temos que nos sintonizar, não é? Senão não há comunicação. Então, quando respondemos ao amor de Deus, começamos a exercitar a fé. E quanto maior a nossa fé, maior a sintonia, não é? E nos transformamos. E a ideia de obras que Paulo recrimina não é a obra caritativa, como muitos querem afirmar, mas sim dizer que nós não seguiríamos os regramentos, sermos circuncisados, fazermos os sacrifícios, todos os rituais pelos quais os judeus se sentiam seguros da salvação. Não é isso. Então Paulo fala de uma fé a Timóteo, mas relembrando a fé que ele tinha ensinado a Timóteo e que Timóteo já era conhecedor. O tipo de fé que verdadeiramente salva é aquela fé que nos faz operosos no trabalho no bem e na transformação moral de nós mesmos. Queridos amigos, queridos irmãos, eu gostaria de lembrar nesse sentido a ideia de perseverança que culmina com todo o propósito daquilo que foi dito até agora. Para encerrar, me localizo na lição de Emmanuel em tratando novamente daquela passagem que Paulo nos conclama a firmeza e a constância. Porque, diz Emmanuel, nós na vida caminhamos, nós na vida sentimos, nós na vida desejamos, nós na vida falamos e estudamos, tudo isso é parte da nossa vida. Mas Emmanuel nos localiza, precisamos vincular uma coisa à outra, ou seja, quando sentimos, muitas vezes sentimos egoisticamente, dizemos: eu sinto dor, eu sinto algo na vida, mas quando pensamos adequadamente, nós sentimos a necessidade do outro. Quando sentimos a necessidade do outro, aí desejamos com acerto. Então, o nosso desejo não está vinculado a um sentimento voltado para o próprio umbigo. E aí desejamos com acerto. Quando desejamos com acerto, pensamos honestamente. Olha que coisa magnífica, essa sequência que Emmanuel nos solicita a perceber. Quando pensamos honestamente, começamos a falar aproveitando. E quando falamos aproveitando, nós estudamos com clareza. Quando estudamos com clareza, aprendemos com entendimento. Quando aprendemos com entendimento, conhecemos com discernimento. Sabemos discernir adequadamente o que é o bem e o que é o mal, qual é o caminho certo. E depois ensinamos com bondade, porque se ensinamos com bondade, analisamos com justiça. E se analisamos com justiça, afinal de contas, trabalhamos em louvor do bem. Então, queridos amigos, queridos irmãos, queríamos finalizar com essa construção. Somos chamados a experimentar, a sentir, a nos sentirmos imersos no oceano de Deus. Abastecidos com esse amor, nos sentimos fortes. Fortes, somos capazes de firmeza e de constância na tarefa do bem.
saibamos, é o chamamento do apóstolo, que cada um, 2000 anos depois dessas lições extraordinárias, possamos nos sentir um pouco como Timóteo, chamados de filhinhos amados, e recebermos dele a confiança plena de que somos capazes de experimentar a grandiosidade de sermos verdadeiramente seguidores de Jesus. Um grande abraço a todos. Grato pela sua, para poder fechar esse pensamento, viu? Um grande abraço. Bom dia a todos e a todas. Como Timóteo recebeu da parte de Paulo esse bastão, quando ele recebe a segunda carta, eu recebo também o bastão do Érico com a alegria de poder continuar essas reflexões que foram iniciadas por ele com tanto amor, inspiradas com tanta sensibilidade. Eu agradeço muito ao voto de confiança e a possibilidade da gente estarmos juntos. Espero de todo o coração que o divino amigo, o espírito amoroso e querido de Paulo, possa continuar conosco, ajudando-nos o pensamento e o coração a lavar-se na água viva do Evangelho. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Será que a gente já conseguiu sentir o sabor espiritual dessa pergunta? O quanto ela significa: Senhor, o que queres que eu faça? O benfeitor Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, através da sua sondagem psicológica, nos leva a perceber uma coisa muito interessante no objetivo de Jesus quando ele vai responder a essa pergunta. O anseio de Saulo de Tarso era muito legítimo. O verbo aqui é fazer. O que quer, Senhor, que eu faça? Que tipo de ação? Que tipo de obra? Que tipo de trabalho? Qual a natureza? Ali existia um coração que, pela primeira vez, estava se sentindo profundamente amado. E o desejo não era simplesmente uma reverência passageira, era um testamento vivo, no dizer de Emmanuel, uma profissão de fé. Alguém que foi chamado a mergulhar nas águas profundas do próprio coração. E olha o que Emmanuel vai dizer. Quando Jesus vai responder: foi aí que o Cristo, contemplando mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum, na edificação de todos no amor universal em seu nome, esclareceu. Observemos que esse trecho guarda para nós a lição do entrar na cidade, do levantar para entrar na cidade. A grande questão é as criaturas se harmonizarem. Paulo estava preocupado com o que ele precisaria fazer. E Jesus foi mostrar para ele que na obra do bem não é o que eu preciso fazer, é o que nós precisamos realizar. Então era preciso, em primeiro momento, se
harmonizar. Era preciso se harmonizar no trabalho comum da edificação de todos no amor universal. Então, a primeira lição do fazer paulino não foi alguma coisa que ele precisava realizar em si, ele fazer. A primeira lição de Paulo, quando ele encontra Ananias, era receber, era aprender, era acolher. Entendamos nós, essa não é uma lição passiva. Receber a ajuda dos outros não é tão fácil quanto parece. A gente estar permeável para que alguém coloque as mãos no nosso destino, ou alguém que se abra para que a gente faça parte, não é uma lição tão fácil. Sobretudo para o coração paulino que estava acostumado sobremaneira a agir de modo independente, a fazer tudo quanto queria no momento que achava. A lição de perder o controle. Naquele instante, Paulo não mais estaria na direção, ele estaria num trabalho de cooperação. E a lição que Ananias vai conceder a ele, não só acolhendo e o ensinando, mas ele vai deixar uma pergunta que é uma pergunta essencial, que tem a ver com o tema que a gente está aqui tratando: firmeza e constância. Saulo queria muito fazer, queria muito participar, mas não dá para a gente chegar e sentar na janelinha. A gente precisa ter a disposição de aprender. E eu lembro de uma professora que disse, eu estava fazendo uma aula teste num colégio, ela falou assim: quem não tem disposição, quem não sabe sentar para aprender, não pode se levantar para ensinar. Ela mal sabia que ela estava me ajudando também em outras áreas, porque o nosso grande dilema, independente da idade, aqui não é questão do corpo físico. Vamos por esses minutos poucos compreendermos-nos numa assembleia onde cada qual encontra-se em trajetória reencarnatória adequada às próprias necessidades. O nosso problema substancial é de compreendermos a nossa posição na obra divina, porque firmeza tem a ver com profundidade. Firmeza tem a ver com profundidade. O quanto a gente tem compreendido o projeto divino a nosso respeito. E é nesse sentido que nós vamos perceber o coração querido de Saulo de Tarso recebendo a seguinte instrução de Ananias. Ananias considera a boa vontade de Saulo para fazer, mas ele pergunta o seguinte: Saulo, o que faz primeiro um semeador? O que faz primeiro um semeador? E aí, como a responder a própria pergunta, Ananias prossegue: antes de semear, é indispensável recolher as sementes. Ninguém sai para plantar sem antes recolher semente. A parábola do semeador começa: eis que o semeador saiu a semear. Mas observemos, ali é um semeador, alguém que já é dado no trabalho. Naturalmente, as sementes não faltam a quem já está na lavoura do bem. Mas para integrarmos-nos na obra divina, a gente precisa de semente. E como que a gente recolhe semente? Se não naquelas árvores que já frutificam,
o primeiro trabalho no coração de Saulo de Tarso era harmonizar-se com os trabalhadores, com quem já estava na obra divina. E é o que acontece conosco, seja nas reuniões mediúnicas, onde a gente faz no esforço da prece o desejo de estar mais perto, por exemplo, dos espíritos, a fim de que estejamos ali harmonizados com a atividade. Como também somos chamados na evolução que percorre o mundo a nos veicularmos as luzes do céu, a fim de que nós estejamos conectados com essa obra que se estende nos detalhes. É muito curioso. Saulo vai passar quase 7 anos da vida, quase 7 anos do caminho, simplesmente sendo amado. Ele, em si mesmo, não teria uma outra lição mais significativa do que receber. O aprendizado nunca é passivo. Por estarmos sentados ouvindo não significa que nós estejamos absorvendo, porque aprendizado é semelhante à nutrição. O Evangelho é semelhante a alimento que a gente coloca na boca. E simplesmente estar com ele na boca não nos garante os recursos que ele nos oferece. Somos chamados a um processo de digestão. Mas nesse sentido, no coração de Saulo, que foi entendendo que era preciso estar em paz com as criaturas, e Emmanuel, ele vai nos ajudar a compreender isso na primeira lição que o Érico citou, lá de Emmanuel, firmeza e constância. Emmanuel, ele vai dizer assim, em relação à parte que nos cabe no trabalho: agir ajudando, criar alegria, concórdias e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotarem à Boa Nova. Aqui são 2 desafios: o desafio da convivência e o desafio do aprendizado. Porque achar que a gente já chegou no topo do conhecimento é uma besteira. No mundo que nós nos encontramos, a gente, podemos dizer com tranquilidade, há mais dúvidas do que certezas. E agora ainda não é o momento para fechar raciocínios, mas para prosseguir a caminho. No dizer paulino: e com paciência prossigo para o alvo. Mas além do desafio de aprender uns com os outros, de não se fazer completo e cheio, mas permeável e receptivo ao desafio da convivência. Porque nem sempre a gente se apresenta à obra divina com o interesse de propor a união. Homogeneidade não é união. A diversidade é a condição necessária para a unidade. Porque se nós tivéssemos apenas um órgão no corpo, não seria possível a vida orgânica. É porque existe a diversidade de funções no organismo e todas elas têm o seu valor, que o corpo, ele funciona. E assim somos nós na obra da vida, no desafio da convivência, onde quase sempre a nossa opinião tem que valer. E quase sempre a gente tem um desejo de eliminar aqueles que não pertencem ao nosso modo de ser. Existe essa dificuldade de trabalhar com um pouco mais de entendimento. A preocupação do Cristo, em essência, com os trabalhadores da primeira hora e ainda hoje, não é que não exista conflitos,
mas é a mentalidade com que a gente vai administrar os conflitos. Porque no ponto de tensão, a decisão que a gente toma é o que vai garantir ou não a constância no trabalho. Porque tem muita gente ganhando disputas contra os outros e arruinando-se na tarefa. Conseguiu vencer o outro, mas arruinou-se, porque esqueceu de tudo quanto lhe cabia na obra divina. O nosso desafio agora, acho que é perder. A gente está precisando aprender a perder um pouco, porque a nossa capacidade, a nossa força, ela pode construir esse cenário um pouquinho mais delicado. E Paulo vai ter uma lição muito importante, e aí recordamos dela para a gente finalizar, que é diante do pai dele. Uma das lições preparatórias para o trabalho do Evangelho foi a lição com o pai dele. Saulo, ele estava com o cartão de crédito estourado, não tinha nada na conta corrente dele. Ele foi pedir ao pai, um Pix, pelo menos um acolhimento, alguma coisa que pudesse ajudar ele no momento que ele estava quebrado, em todos os sentidos. E ele bate na porta da casa do pai. E o pai já tinha notícias que ele tinha se tornado cristão, e para ele aquilo era um sinal de vergonha. Vergonha. Mas, naquele cenário, Saulo resolve se dispor ali a pedir ajuda. Ele tinha recebido tanto, a vida estava o ajudando a harmonizar-se, e ele vai, de certa maneira, encontrar-se com o pai, só que o pai vai fechar a porta na cara dele. Você resolveu seguir o Cristo? Pede ele ajuda, porque a partir de agora eu não sou mais teu pai. Aquela experiência foi difícil. Aquela experiência foi difícil. O pai saiu, bateu a porta na cara dele, mas pediu um servo. O Saulo já ia saindo, pediu o servo para levar um dinheirinho, pelo menos um recursozinho. Aí Emmanuel diz assim, quando ele olha que o pai deixou a bolsinha de dinheiro: Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Eu depender do meu pai agora? Eu aceitar ajuda depois dessa humilhação? Fulano vai me ajudar? Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Não quero saber disso. Assim procedendo, observemos, essa descrição de Emmanuel é muito importante. Assim procedendo, ensinaria ao pai que era filho e não mendigo. Interiormente ele estava transtornado com aquela experiência. Dar-lhe-ia uma lição, mostraria o valor próprio. Era essa direção que ele ia trabalhar. Mas observemos, a constância, ela é obra de detalhes, porque tem pequenas decisões que nos tiram do trabalho sem a gente perceber. Quanto mais a gente acha muitas vezes que está certo. E aí ele diz, ele pensa consigo um pouco mais. Ele pensa consigo um pouco mais. Mas considerou ao mesmo tempo
que as provações rigorosas talvez se verificassem com o sentimento de Jesus. Era permissão do Mestre, ele está passando por aquilo ali, para que seu coração, ainda voluntarioso, aprendesse a verdadeira humildade. Aquele cenário todo era para que ele entendesse a necessidade e a verdadeira humildade. E aí ele começa uma reflexão. Ele havia vencido tantas provas da ordem física, superado deserto, sol, um monte de intempéries, para ele não tinha sido dificuldade, tinha suportado tudo. E o Cristo naquele instante, agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e eterno do discípulo. Seria, talvez, a maior de todas as batalhas. Assim compreendeu num relance e, buscando vencer a si mesmo, tomou a bolsa com um sorriso resignado, guardou-a humildemente entre as dobras da túnica, sauda o servo: Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Os nossos maiores testemunhos não são os de vencer os outros, é da gente domar essas dificuldades que a gente traz, porque dobrar-se é difícil, mas só é constante quem é humilde. Obrigado pela paciência, pela misericórdia.